Deus, amém. Como o pastor Edivaldo falou, né? Hoje, Dia dos Pais. Então, temos um momento muito especial, não é? Mesmo você que não está assim com seu pai, é importante que você relembre aquilo que aconteceu de bom. É importante. Amém, gente? Aleluia. Então, aos papais presentes, parabéns. Aos que estão nos ouvindo, parabéns. Que Deus abençoe você. E que você continue nessa missão. Porque ser pai é uma missão. É uma missão de Deus. Aleluia. Bom, gente, então, esses dias, esse mês, nós estamos falando sobre os pais. Justamente por isso, por nós comemorarmos o Dia dos Pais. Semana passada, nós falamos sobre tipos de pais que nós não precisamos e pais que a gente precisa desesperadamente. Não foi? Hoje eu queria falar com você sobre o pai que faz a diferença. Você pode repetir isso comigo? O pai que faz a diferença. Aleluia. Então nós temos que pensar isso. Temos que pensar isso. Há um tempo atrás, eu coloquei gasolina no meu carro. E eu coloquei gasolina num posto que eu não conhecia. E a gasolina estava mais barata. Né? Então eu fui. Não sei se já aconteceu isso com você, papai, que está me ouvindo. Aí você vai pelo preço, coloca a gasolina lá, não é? E aí, depois, você percebe que aquilo que você fez a diferença. Não é? O carro começa a dar uns estouros lá, não pega, você vai sair de manhã, não pega o carro. Fala, pô, será que eu coloquei álcool no carro? Não, é a gasolina. Mas fez a diferença, por quê? Porque você escolheu, você se baseou em algo para tomar aquela decisão. Então você falou, não, é melhor eu pegar algo que é mais barato e colocar. E nós, como pais, nós precisamos pensar isso. Como eu estou sendo nessa missão que Deus me deu? Como eu estou sendo? Então, um pai que faz a diferença tem algumas características importantes que eu gostaria de falar com você. Eu não estou falando que eu sou assim, mas é o que a Bíblia fala. E nós precisamos pegar isso como base. Tá bom? A intenção aqui não é falar assim, olha, o Gerson é um pai que não faz isso, né? O Gerson não faz isso como pai. Não, a intenção é, poxa, o que eu posso melhorar como pai? O que eu posso, Gerson, posso melhorar como pai do Mateus? O que eu posso fazer? E essa é a intenção nossa aqui. E você que está aqui, que não é pai, mas que é mãe, que é filho, pegue isso para você também. O que eu posso melhorar como pessoa? Amém? Então é isso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar para você, que a Bíblia traz, é que o pai que faz a diferença é alguém que é um exemplo para os filhos. É alguém que é um exemplo. Ele não apenas fala para o filho, e para os filhos, ele não apenas fala assim, faz assim, é desse jeito. Não, ele caminha junto com o filho. Caminha junto com ele. Amém? Anda com ele. Não precisa nem falar nada, falar para o filho. Não precisa falar para o filho, faz como eu faço. Não, não precisa. Caminha com seu filho vai vendo você fazer. Lógico, você vai estar fazendo coisas boas, né? Estará fazendo coisas boas. E seu filho verá. Então, você não pode apenas indicar a direção. Não pode apenas indicar o caminho. Mas você tem que ir junto com ele. O exemplo
ele é a única forma de ensinar o seu filho. É a única forma, não tem outra. Se você não ensinar, outros vão ensinar. Outros vão mostrar para ele como ele deve fazer. Então é importante que você fale para ele. Então nós como pais, você papai, você precisa ter verdades eternas no seu coração. Coisas que são de Deus dentro de você. Você tem que se encher das coisas de Deus para que isso flua de você. Sem você precisar falar. Sem você precisar chamar o seu filho para falar para ele, olha, você, é lógico, existem momentos que a gente precisa. Mas é como sair dos poros, algo que está dentro de você, e quando está dentro de você, você transpira aquilo das coisas de Deus, e isso o seu filho vai perceber. Caminhar com ele, andar com ele. O pai deve dizer para o filho, olha filho, veja como eu faço, e ande comigo. Eu estou fazendo assim, eu estou andando dessa forma. Quando vai fazer um negócio, seu filho tem que ver você fazer os negócios. Seja honesto. Às vezes, tomamos prejuízos, mas somos honestos. E o nosso filho verá isso, e ele será uma pessoa honesta. É isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. João capítulo 5, versículo 17, olha o que Jesus fala. Jesus fala assim, disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando assim, o meu Pai é o meu exemplo. É isso que ele está falando. E nós, então, como pais, nós precisamos tomar essa posição. O que nós mais vemos hoje, gente, é crianças com pais ausentes. Pais ausentes. Estão lá, mas não estão. Estão em casa, mas não estão. Estão lá almoçando, mas não estão. Estão fazendo outras coisas. Então aproveite o tempo que você está com seu filho, com a sua filha. Aproveite, dê a ele a atenção que ele precisa ali naquele momento. Às vezes você pode pensar, meu filho não está nem aí, ele está observando. Ele está observando você. Então nós temos que fazer e dar o exemplo para os nossos filhos. Amém? Então, um pai que faz a diferença é um pai que dá bons exemplos para os seus filhos. Um outro pai que faz a diferença, um outro aspecto, é alguém que encontra tempo para os filhos. Tempo. Tempo para os filhos. Hoje nós vivemos num tempo que as coisas são urgentes. É urgente, o trabalho é urgente, o pagamento é urgente, as coisas são urgentes, tudo é urgente, mas os filhos são importantes. Então, é crucial que você perceba essa diferença. Existem coisas que são urgentes e existem coisas que são importantes. Importante é algo valoroso, é algo relevante, é algo significativo. Os seus filhos são valorosos, são relevantes e são significativos para você. Então nós precisamos priorizar isso na nossa vida. Se o meu filho é importante, eu tenho que ter tempo para ele. Se eu não tenho tempo, eu estou dizendo com as minhas atitudes que ele não é importante para mim. É isso que eu estou falando, embora eu fale, eu te amo, filho. Mas se eu não tenho tempo para ele,
Eu estou falando, embora com a minha voz eu esteja falando algo que ele é importante, na verdade eu estou dizendo para ele que ele não é importante. Então quem ama, prioriza. Quem ama, encontra tempo para a pessoa que ama. Encontra tempo. Salmo 127, versículo 3. Olha o que fala a palavra de Deus. Vamos ler. Vamos ler. Vamos ler juntos? Salmo 127, versículo 3. Vamos lá? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, herança é algo que eu recebo, não é? Eu recebo do meu pai uma herança. E aqui a palavra de Deus está nos falando que aquilo que Deus nos dá são os nossos filhos. Porque é isso que vale. É isso que vale. É isso que é importante. Os nossos filhos são tesouros que Deus nos dá para nós lapidarmos, para nós guardarmos, para nós cuidarmos. Amém? Esta é a sua real herança. É isso que nós temos que pensar. E é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Nós, como pais, precisamos ter isso no nosso coração. Precisamos pensar que para eu fazer diferença na vida do meu filho, eu preciso ter tempo para ele e fazer as coisas que junto com ele. Amém? Aleluia. Depois também precisamos fazer a diferença, se queremos fazer a diferença na vida dos nossos filhos, precisamos ter o equilíbrio entre a correção e entre o encorajamento. Entre a correção e o encorajamento. Um dos erros graves de Davi foi esse. Ele tinha dificuldade de corrigir os filhos. Quer ver? Abre sua Bíblia lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 1. Perdão, 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, 2 Samuel, uma outra. 1 Reis, capítulo 1. Primeira Reis, capítulo 1, versículo 6. Vamos ler o 5, vai ficar mais claro. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. E providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai, aqui está se referindo a Davi, seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntara: por que você age assim, Adonias? Por que você age assim? Então, quando a gente analisa a história de Davi, a vida de Davi, nós vemos que Davi teve vários problemas com os filhos. Um deles foi Adonias. Adonias, ele se insurge contra o seu pai e quer tomar o lugar do seu pai. Por quê? Porque
Davi nunca falou para ele: olha, não faz assim, não anda desse jeito, você não deve fazer dessa forma. Davi não corrigia. Outra pessoa, outro filho que Davi teve problema foi Absalão. A mesma coisa. Absalão também. Absalão, ele quis tomar o lugar do pai. Imagina você, que coisa terrível, você ser... Davi era o rei, e aí Absalão, seu filho, quer dar um golpe de estado no seu pai, para conseguir o governo. Por quê? Por falta de correção. Davi não corrigia os seus filhos. Outro filho que teve problema, que Davi teve problema, foi Amon. Amon teve o problema de violência sexual contra a sua filha. Foi isso que ele fez. A sua irmã Tamar. A Bíblia relata isso lá em 2 Samuel capítulo 13, se você quiser ler depois. Você verá que Amon, ele toma essa atitude com relação à sua irmã. Por quê? Com certeza não houve um ensino, não houve um equilíbrio entre a correção e o encorajamento por parte de Davi. Então, nós precisamos, como pais, não só corrigir, porque quando eu corrijo sem o encorajamento, isso se torna um castigo, simplesmente. É um castigo para o nosso filho. E Deus não quer que você fique castigando o seu filho. Deus quer que você corrija. Então, a gente corrige com o encorajamento. E também só encorajar o filho é eu ficar bajulando meu filho. Deus não quer isso de nós. Deus quer que a gente faça essas duas coisas. Nós precisamos tanto falar para o nosso filho, para os nossos filhos, o que eles precisam fazer. Olha, não faz dessa forma. E também, do outro lado, falarmos: filho, que bom que você fez isso. Então, essas coisas têm que caminhar junto. Nós precisamos fazer dessa forma. Olha o que fala a Bíblia. Abre a sua Bíblia lá, no Salmo 127, versículo 4. Salmos 127, versículo 4. Vamos ler juntos? Isso. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude, como flechas. A flecha precisa ser lançada. Amém? Ela precisa ser colocada no arco e lançada. Mas, antes dela ser lançada, ela precisa ser afiada. Ela precisa ser polida. Ela precisa ser guardada. Então, o que precisamos fazer com os nossos filhos é isso, é lançá-los para o mundo, sim, mas nós, pais, precisamos preparar os nossos filhos. Então, tem que haver a questão do equilíbrio nas nossas atitudes. Amém, gente? Precisamos ter essa questão do equilíbrio diante das coisas. Amém? E em quarto lugar, em último lugar, que eu queria falar com você, sobre o pai que faz a diferença na vida do seu filho. É alguém que cuida da vida espiritual do seu filho. Amém? É alguém que cuida da vida espiritual do seu filho. Então, o seu filho, ele não pode ser apenas
uma geração, você não pode gerar o seu filho só biologicamente. E também não pode simplesmente, ou talvez se você seja, às vezes existem pais que não geraram os filhos, ou então só cuida da parte educacional, da parte da parte social. Não, isso é importante. Mas o que a palavra nos fala é que nós, como pais, nós precisamos gerar os nossos filhos de forma espiritual. Você já falou do seu filho, de Jesus para o seu filho? Já falou para ele? Que Jesus morreu na cruz por ele, que ele precisa entregar sua vida a Jesus? Filho, olha para mim, filho, veja, Deus fez isso na minha vida. Você já contou o seu testemunho de salvação, de conversão para o seu filho? Nós precisamos fazer isso. Precisamos gerar espiritualmente os nossos filhos. Nós temos que ser como Jó. Olha o que Jó fazia. Jó capítulo 1, versículo 5. Fala assim: terminados os banquetes, que ali fala, quando você lê o livro de Jó, fala que eles se reuniam, os filhos de Jó se reuniam, eles se encontravam, que nem fizeram hoje, não foi? Você não estava na casa, talvez você estivesse na casa do seu pai, reunido aí, eles faziam isso também, e aí eles faziam as festas, e aí a Bíblia fala que, quando terminava esses banquetes, essas festas, Jó, olha lá, Jó capítulo 1, versículo 5, Jó mandava chamá-los, e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Então nós precisamos fazer como esse homem de Deus fazia com os nossos filhos. Nós precisamos interceder. Você intercede pelo seu filho, você o coloca diante do Senhor. Você aqui fala que Jó de madrugada levantava e ia e colocava os seus filhos diante do Senhor. Nós precisamos fazer isso. Então precisamos interceder e precisamos chamar à santificação. É isso que Jó fazia. Jó oferecia sacrifícios por ele, no sentido de que estava mostrando para eles, olha, vocês precisam ser separados. Santificação é isso, é separação. Vocês precisam ser separados. Vocês precisam fazer as coisas de forma diferente. Vocês precisam tomar atitudes baseadas naquilo que Deus fala, não no que o mundo diz, não no que as pessoas fazem. Você não pode ir conforme as pessoas andam, conforme a maré, mas você precisa ter um fundamento, você precisa ter uma firmeza na palavra, e você precisa então acertar, santificar a sua vida, separar a sua vida. Então, nós precisamos de pais que invistam em seus filhos. Não só pagar a escola, sim, você paga a escola do seu filho, que bom. Que importante isso, continue pagando a escola do seu filho. Continue investindo nesse aspecto educacional do seu filho, sim. Mas nós precisamos de homens, de pais, que invistam na vida espiritual dos seus filhos. Na salvação dos filhos. Já pensou você chegar diante nos céus e o seu filho não estar lá? Precisamos investir nesse aspecto, como Jó fazia. Nossos filhos devem cumprir os planos de Deus, não os seus planos. Tudo bem, você tem planos para o seu filho? Muito bem, mas o seu filho precisa cumprir o propósito que Deus tem para ele. Então você precisa descobrir, levar o seu filho a descobrir os planos de Deus para a vida dele. Andar com ele. Trazer essa verdade para ele.
Filho, você precisa conhecer o que Deus tem para você. Isso é o que vai fazer diferença na sua vida. Isso é o que vai trazer sentido para você. Então, precisamos cuidar espiritualmente dos nossos filhos. Então, o pai que faz a diferença. O pai que faz a diferença é alguém que é exemplo para os filhos, é alguém que encontra tempo para os filhos, é alguém que equilibra correção e encorajamento, e é alguém que cuida da vida espiritual dos nossos filhos. Amém? Então eu queria convidar você a falar com Deus hoje. Eu não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que Deus te capacita a fazer isso. Deus te capacita. O Espírito de Deus te capacita a fazer isso. O Espírito Santo, Ele está em você para te dar essa condição. Então eu queria convidar você a orar nesse momento. Colocar diante do Senhor. Coloque-se diante do Senhor, fale para Ele, fale, Deus, eu preciso saber como eu posso fazer a diferença na vida dos meus filhos. Se você não fizer a diferença na vida do seu filho, alguém vai fazer. E a missão nossa, como pais, é essa, diante do Senhor. Amém? Então, se você está aqui e não tem filhos, como você pode fazer a diferença na vida das pessoas? Mamãe que está aqui, como você pode fazer a diferença? É isso. Então, feche seus olhos, vamos orar. Você que está nos ouvindo, coloque-se diante do Senhor nesse momento. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pai querido, nessa noite, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Ela nos ensinou, Senhor, nos mostrou que nós precisamos fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Senhor, o Senhor conhece cada coração, sabe, Senhor, daquilo que acontece lá na nossa casa. Pai, nós queremos nessa noite que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude a sermos pessoas que influenciam, Senhor, influenciam os nossos filhos. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos pessoas que ajudam e que influenciam aqueles que estão sob a nossa direção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Santo é o Teu nome, Teu reino buscamos. Teremos uma apresentação especial das crianças agora. Seja feita na terra